Então, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha para a gente aí falar de organelas não membranosas e também hoje a gente vai começar a falar de organela membranosa. Aqui mais uma vez, ó, trouxe uma maquetezinha, né? Vocês já tinham visto ela numa outra aula. Hoje a gente vai falar sobre ribossomos. Pessoal, ribossomos são aquelas bolinhas bem pequenininhas que a gente costuma representar aqui nessa célula, no caso, essas branquinhas aí, essas bolinhas que vocês estão observando aqui, espalhadas pelo citoplasma ou grudadas na membrana de uma organela chamada retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Então, o que é um ribossomo, pessoal? Ribossomo, na verdade, é uma organela composta por duas subunidades, uma menor e uma maior. Elas se montam, tá? Do que é feito um ribossomo? O ribossomo é feito de um ácido ribonucleico, o RNA. Junto com esse ácido, existe também um grupo de proteínas ligadas, né, combinadas com esse ácido, formando tipo uma maçaroca de tamanhos diferentes, uma unidade maior e uma menor, como eu comentei. Então, essa maçaroca de ácido ribonucleico e proteínas formam os ribossomos. Então, veja, não existe membrana revestindo, dá a impressão, né, deles serem revestidos por uma membrana, mas não tem, é simplesmente uma maçaroca de ácido ali combinado com proteínas, tá bem? E como eu comentei com vocês, esses ribossomos, eles podem estar espalhados pelo citoplasma e também aderidos, ó, eles ficam na superfície de organelas chamadas de retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele forma uma rede de canais membranosos na célula. E na sua superfície, então, ficam grudados, aderidos esses ribossomos. Tanto é que nessa imagem aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, ó. O que é polissomo? Polissomo ou polirribossomo são vários ribossomos unidos por uma fita de RNA mensageiro. Por exemplo, os ribossomos aqui, ó, podem estar numa fila indiana, tá? No citoplasma. Então, eles ficam enfileiradinhos e por eles vai passar uma fita aqui, ó, de RNA mensageiro, que a gente já vai explicar para você melhor isso. Quando eles estiverem grudados na membrana do retículo endoplasmático rugoso, eles também são unidos aqui, ó, tá vendo essa fita amarela? Também é uma fita de RNA mensageiro. Então aqui você também tem um polissomo ou polirribossomos. E aqui no citoplasma também. Bom, a micrografia eletrônica de transmissão com aumento de 100.000 vezes. Pessoal, 100.000 vezes para que vocês possam enxergar os ribossomos nesse tamanho. Então, são estruturas muito pequenas, muito microscópicas, tá? Colorido artificialmente, né? Lembrando que a célula não tem cor, a não ser quando tem um pigmento, que nem, por exemplo, a célula vermelha do sangue, ou o verde dos vegetais, que tem clorofila, tá? Representação esquemática dos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático granuloso, né? Na imagem lá à esquerda, e um polirribossomo ou polissomo aqui à direita, tá? Então, vocês entenderam que eles podem estar tanto livres no citoplasma e quando eles entram em ação, que a gente já vai falar qual é a função, eles ficam assim em fila indiana, tá? Tanto no citoplasma ou aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, o que um ribossomo faz? Ele produz proteínas, proteínas importantíssimas para a célula. Geralmente, quando são os ribossomos que produzem, estando assim em fila indiana, as proteínas é para uso da célula mesmo, tá? Algumas enzimas que vão atuar na digestão de substâncias dentro da célula são fabricadas aqui pelos ribossomos em fila indiana. Quando a proteína é feita pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, geralmente essas proteínas é para exportação, ou seja, vão para fora da célula trabalhar em outros locais, como por exemplo as enzimas digestórias, tá? Elas são produzidas dentro da célula, no retículo endoplasmático rugoso, e aí são enviadas para fora, indo atuar lá no intestino, no estômago. Então,
elas vão digerir o alimento lá dentro desses órgãos. Então, elas têm que ir para fora da célula. Por exemplo, anticorpos são produzidos nas nossas células, são proteínas de defesa e vão ser enviadas para fora da célula, no sangue. Então, são feitas no retículo endoplasmático rugoso. Tem também, por exemplo, hormônio proteico insulina, tá? É produzido dentro de uma célula e é exportado, vai atuar na corrente sanguínea, né? Na superfície das células lá, vai através da corrente sanguínea. Então, são proteínas produzidas dentro da célula pelo retículo endoplasmático rugoso e encaminhadas para exportação para fora da célula, tudo bem? Então, olha que importância que tem os ribossomos, né, pessoal? Aqui, vamos dar uma olhadinha melhor? Por que precisa de uma fita de RNA mensageiro ligando os ribossomos, quer seja no retículo, quer livre no citoplasma? Porque o RNA mensageiro, esse M aqui quer dizer mensageiro, e o nome já está dizendo, mensageiro é aquele que tem uma mensagem do DNA. O DNA é o chefão da nossa célula. No DNA contém todo o nosso histórico genético. Tem toda a informação do nosso organismo, do nosso funcionamento. Então, o DNA ele faz uma cópia de qual proteína precisa ser feita, de qual proteína tem que ser fabricada na célula, tá? E essa cópia é em forma de um RNA mensageiro. E aí, esse RNA mensageiro, contendo a informação da proteína, por exemplo, é para produzir insulina, é para produzir melanina, que dá a cor para a nossa pele, para protegê-la do sol, né, da radiação solar. Então, é o RNA mensageiro que tem ali a instrução de qual proteína deve ser produzida. Então, à medida que o RNA mensageiro vai passando pelos ribossomos, nos ribossomos tem uma enzima que vai unindo os aminoácidos que vêm da nossa alimentação, que entram no citoplasma da célula e ficam à disposição para serem usados e montados de acordo com a informação genética. Esses aminoácidos vão sendo unidos pelas enzimas no ribossomo, conforme o que está escrito no RNA mensageiro. Ele vai dizer quais são os aminoácidos que vão integrar aquela proteína. Entendem? Então, esses fiozinhos que vocês observam aqui é a união dos aminoácidos formando a proteína. Olha aqui, proteína formada. Quando ela estiver prontíssima, então, ela pode ser usada na célula, como a gente comentou, ou nesse caso aqui, isso que parece aqui um colarzinho de pérola, são as proteínas prontas. À medida que elas vão sendo prontas, elas passam pela membrana plasmática, né? Pelos canais existentes lá pelas proteínas e vão para dentro das bolsas membranosas do retículo endoplasmático rugoso. E aí essas proteínas dali de dentro serão despachadas para fora da célula, numa imagem que eu vou te mostrar melhor daqui a pouco, tá? Então, tudo bem, gente? Vocês entenderam bem essa diferença? Em relação a essa questão de como são feitas as proteínas, vocês irão aprender mais tarde, tá? Então, por hora, para não ficar muito complexo, a gente vai se limitar a explicar assim para você. Numa próxima imagem agora, que a gente vai dar uma olhadinha, nós vamos perceber aqui... a gente vai falar de retículo endoplasmático rugoso e o liso. Então, nessa célula aqui, nesse primeiro momento, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa organela aqui, ó. Tudo isso aqui, ela se comunica com a carioteca aqui, ó, tá? Tudo isso aqui que você está vendo com essas bolinhas branquinhas aqui é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, tá? Por que ele é chamado assim? Porque aderido às membranas, eles têm os ribossomos, tá? Do lado aqui, já ligado mesmo com o retículo endoplasmático rugoso, tudo isso aqui, ó, você tem o retículo endoplasmático liso. A diferença, ou agranular ou não granuloso, tá? A diferença é que ele não tem os ribossomos colados na sua superfície. É isso, mas ambos são organelas extensíssimas na célula, formando verdadeiros canais membranosos dentro da célula. A diferença, ó, vejam, agora a gente está falando de uma organela membranosa. A diferença das membranosas é que elas isolam as reações químicas que acontecem dentro delas
do que ocorre no citoplasma, tá? E formando verdadeiros canais dentro da célula, verdadeiros compartimentos. Tanto é que tanto o retículo endoplasmático liso quanto o rugoso, eles funcionam como distribuição também de substâncias, né? Por causa dessa vasta rede de canais que eles formam. Aqui, o nosso retículo endoplasmático liso está, de certa forma, um pouco semelhante ao complexo de Golgi, tá? Mas vocês irão ver outras imagens para frente em que dá para distinguir melhor, tá bem? Então, eu já falei para vocês, comentei da função do retículo endoplasmático rugoso, que é a fabricação de proteínas para exportação da célula, tá? Que vai ser usada, as proteínas são fabricadas dentro e vão atuar lá dentro do intestino, vão sair da célula para atuar dentro do intestino, para atuar dentro do estômago ou para atuar na corrente sanguínea como anticorpos e assim por diante, tá? Agora a gente vai comentar com você a importância do retículo endoplasmático liso, a função do retículo endoplasmático liso. Então eu vou passar uma outra imagem agora para você olhar melhor, acho que dá para ter uma noção também da diferença de retículo endoplasmático rugoso para o liso. Olha aqui, gente, toda essa estrutura aqui de canais, tá? Ligados à membrana que reveste o núcleo, que é a carioteca. Então aqui, ó, percebem que tem aqui os ribossomos colados, tá? E aqui não tem, ó. Então aqui você já tem o retículo endoplasmático liso, né? Então esses canais podem estar interligados, tá bem? Qual a função do retículo endoplasmático liso? A função do retículo endoplasmático liso, galera, é, por exemplo, produzir algumas substâncias, assim como o rugoso produz proteínas, por exemplo, o liso fabrica vários tipos de lipídios. Por exemplo, colesterol. Colesterol é um lipídio fabricado dentro do retículo endoplasmático liso. Então, se eu perguntasse para vocês que células do nosso corpo, ou melhor, que órgão do nosso corpo produz colesterol, o que vocês me responderiam? É o fígado. Então, nas células do fígado, que são chamadas hepatócitos, lá dentro das células do fígado, tem bastante retículo endoplasmático liso. E dentro do retículo endoplasmático liso tem enzimas que fabricam o colesterol. Tá? E o colesterol, ele faz parte da nossa membrana plasmática, ele também está na corrente sanguínea, né? São moléculas importantes. Além disso, o retículo endoplasmático liso produz hormônios, está escrito na apostila de vocês, hormônios esteroides, né? O que é isso? São hormônios lipídicos, são os hormônios sexuais, pessoal. Meninos, qual o hormônio sexual aí? Testosterona, né? Meninas, quais seriam os hormônios sexuais femininos? Estrógeno, progesterona. Então vejam, esses hormônios são produzidos dentro do retículo endoplasmático liso. Então, que órgãos do corpo contêm bastante retículo endoplasmático liso também, além do fígado? Seriam os testículos, que produzem a testosterona, os ovários, que produzem o estrógeno e a progesterona. E qual é a função desses hormônios sexuais? São hormônios importantíssimos, né? Afinal de contas, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias, aí, tanto dos meninos quanto das meninas. Tá? Então, esses hormônios são produzidos dentro dessas bolsas membranosas. Por isso que esses órgãos têm bastante retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. Tá? Nossa, existe também bastante retículo endoplasmático liso bem desenvolvido nas células musculares, porque uma das funções do retículo endoplasmático liso é armazenar cálcio. O cálcio vai ser importante para a contração muscular, para o movimento do músculo, tá? O retículo endoplasmático liso também faz uma outra função bacana, pessoal, que está escrito em nossa apostila, que é a desintoxicação. Então, como assim, prof? Lá nas células do fígado, né? O fígado é um órgão que faz a desintoxicação do nosso organismo. O fígado é um órgão para lá de especial, né? Dentro lá do fígado tem, das células do fígado, né, tem o retículo endoplasmático liso, que contém enzimas que vão transformar substâncias tóxicas em menos tóxicas ou não tóxicas, até que a gente possa eliminar pelos rins ou através do intestino, enfim, até que a gente possa eliminar do corpo. Por exemplo, o álcool, né? Assim que o álcool é ingerido, né, ele vai ser absorvido lá no intestino, vai passar para a corrente sanguínea e é levado até o fígado. Lá no fígado, ele vai ser convertido dentro do retículo endoplasmático liso em acetaldeído e depois em cetona. Então, ou seja, o álcool vai sendo metabolizado até que ele possa
ser eliminado. Com medicamentos acontece a mesma coisa, depois de atuarem no organismo também são metabolizados para que eles possam ser eliminados do organismo, tá? Tudo dentro do retículo endoplasmático liso que contém enzimas especiais para isso. Nossa, gente, eu acho isso fantástico, como as organelas são bacana, e pensem, isso aqui tudo, a gente está falando de um universo extremamente microscópico dentro de uma célula. Então, tudo isso eu estou falando para vocês, e às vezes assim eu quero passar um entusiasmo, que eu sei que para muitos parece meio chato, meio cansativo, mas a importância de você entender o trabalho que uma célula faz no seu corpo e a união de todas elas para que você funcione, né? Aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar? Uma vez que o retículo endoplasmático rugoso produza proteínas, ou que o retículo endoplasmático liso produza essas substâncias e que essas substâncias tenham que atuar fora da célula para exportação, como que elas são despachadas? Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. A própria proteína, uma vez que estiver pronta dentro do retículo endoplasmático rugoso ou algum hormônio sexual que esteja pronto aí dentro do retículo endoplasmático liso, essas próprias organelas, elas estrangulam aqui um pedacinho de membrana com as substâncias fabricadas dentro. E sobre aquelas fibras proteicas do citoesqueleto que funcionam como trilhos, essas bolsas são deslocadas, elas vêm até essa organela chamada complexo de Golgi, que vai ser assunto de uma próxima aula. Funde-se a membrana lá dos retículos endoplasmáticos com a membrana do complexo de Golgi, liberando as substâncias dentro do complexo de Golgi. É nessa organela que essas substâncias serão empacotadas e despachadas aos poucos, né, para fora da célula. Olha que bacana aqui, daí por sua vez o complexo de Golgi se estrangula, formando essas vesículas de transporte. Elas vêm, se fundem a membrana plasmática e liberam as proteínas ou os hormônios para fora da célula para irem atuar nos mais diversos órgãos, tecidos ou corrente sanguínea. Nossa, mas isso eu acho demais, galera. Sinceramente, eu acho isso fantástico, né? É a célula trabalhando aí para você. Beleza? Bom, em relação, então, a complexo de Golgi, a lisossomos, a todas essas organelas membranosas, a gente vai continuar numa próxima aula. Então, vamos só definir o que a gente tem visto até agora, para que você não fique perdido. Nós começamos a falar das organelas, dessas estruturas dentro do citoplasma de uma célula. Falamos de 3 não membranosas. Vocês saberiam repetir para a prof? Quais são elas? As não membranosas? Nós temos lá o citoesqueleto, que mais, pessoal? O centríolo, né, e o ribossomo, tá? Não membranosa. E a gente falou hoje de 2 membranosas, que são os retículos endoplasmáticos, o rugoso e o liso. Então, é isso aí, encerrando a nossa aulinha de hoje. Então, pessoal, estejam bem, né? Deixem alguma dúvida para a prof, algum comentário lá na sala virtual e a gente vai conversando. Então, até uma próxima aula.